As farmácias não querem que você saiba disso. Existe um alimento natural, barato e presente em quase toda a casa, capaz de aumentar a potência masculina, melhorar a circulação e devolver a energia em poucos dias. E o nome dele é mel. Mas o verdadeiro segredo não está apenas no mel, e sim em como você usa. Eu sou a doutora Ana Cláudia, médica especialista em nutrição e saúde masculina, e quero que você entenda algo. Quando usado da forma correta, o mel pode se tornar um verdadeiro combustível natural para o seu corpo, especialmente depois dos 50. Ele atua diretamente na circulação, nos hormônios e até na função da próstata. Mas o que quase ninguém sabe é que o poder do mel depende da combinação certa de horário, temperatura e até do tipo que você consome. Durante anos, no consultório, ouvi homens me dizerem: doutora, já tentei de tudo. Vitaminas, remédios, suplementos, e nada funciona. E na maioria das vezes, o problema não era falta de esforço, mas falta de conhecimento sobre como o corpo masculino realmente reage aos nutrientes. O mel é uma dessas substâncias esquecidas que, quando usada de forma científica, pode transformar completamente a vitalidade e o desempenho de um homem. Veja, o mel é uma fonte rica de glicose natural, minerais e antioxidantes que alimentam o coração e aumentam a produção de óxido nítrico, o mesmo gás responsável por dilatar os vasos e permitir que o sangue chegue com força ao pênis. É o mesmo princípio de ação dos medicamentos para a ereção, mas de forma natural, sem contraindicações e sem os efeitos colaterais. O problema é que muitos homens o consomem de forma errada, misturado com líquidos muito quentes em excesso ou em horários em que o corpo não aproveita seus nutrientes. Isso faz com que o açúcar natural do mel se transforme em energia rápida e passageira, em vez de sustentar o vigor e a circulação. Quando você aprende a usar o mel na hora certa, ele se torna um ativador natural da testosterona e da circulação peniana. Seu corpo passa a reagir melhor, suas manhãs ganham mais energia e aquela sensação de cansaço constante começa a desaparecer. E o mais impressionante é que isso não é mágica. É ciência. Eu costumo dizer que o corpo do homem maduro é como uma máquina clássica, poderosa, mas que exige o combustível certo. O mel, usado com sabedoria, é esse combustível. E nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente como utilizá-lo para estimular o fluxo sanguíneo, nutrir seus vasos e devolver firmeza às suas ereções de forma natural, duradoura e sem depender de remédios. O mel é muito mais do que um simples adoçante natural. Ele é um verdadeiro alimento funcional, um tesouro bioquímico produzido pelas abelhas, capaz de transformar a saúde de um homem quando usado da forma certa. Dentro de cada colher de mel, existem mais de 200 substâncias ativas, incluindo antioxidantes potentes, enzimas, aminoácidos, vitaminas e minerais que participam de processos vitais do corpo, especialmente da produção hormonal e da circulação sanguínea. Quando falamos em saúde masculina, o mel ganha destaque por conter dois minerais fundamentais, zinco e magnésio. O zinco é um dos principais cofatores na produção natural de testosterona, o hormônio da força, da vitalidade e da masculinidade. Ele atua diretamente nas glândulas endócrinas, estimulando o corpo a produzir testosterona de forma equilibrada e natural. Já o magnésio é essencial para manter o bom funcionamento dos músculos, dos nervos e principalmente da circulação. Juntos, esses minerais criam uma base sólida para o desempenho físico e sexual. Mas o mel não para por aí. Ele também é uma fonte rica de flavonoides, antioxidantes que combatem a inflamação silenciosa, aquela que vai se acumulando ao longo dos anos e afeta os vasos sanguíneos, dificultando o fluxo de sangue. É exatamente esse fluxo que precisa estar livre e intenso para que o homem tenha uma ereção firme e duradoura. O que pouca gente sabe é que uma das causas mais comuns da disfunção erétil depois dos 50 é a microcirculação comprometida, causada pelo acúmulo de toxinas e pela rigidez das artérias. O mel atua justamente aí, ajudando a restaurar a flexibilidade dos vasos, nutrindo o endotélio, a camada que reveste as artérias, e aumentando a produção de óxido nítrico, a molécula responsável por dilatar os vasos e permitir que o sangue chegue com mais força onde ele precisa chegar. Pense no óxido nítrico como a chave da ereção. Sem ele, o sangue não flui corretamente, e a resposta natural do corpo fica mais lenta. Muitos medicamentos famosos para a disfunção erétil,
como a tadalafila ou o sildenafil, funcionam justamente potencializando essa molécula. Mas o que a maioria não imagina é que o próprio corpo pode produzi-la naturalmente, e o mel é um dos alimentos que estimulam esse processo. Ou seja, ele é o combustível natural do seu sistema circulatório. E é aqui que entra o aspecto mais interessante. O mel fornece energia sem sobrecarregar o corpo. Diferente do açúcar refinado, que causa picos de glicose e cansaço logo em seguida, o mel libera a energia de forma gradual. Ele alimenta o corpo e o cérebro de maneira constante, mantendo o vigor físico e mental ao longo do dia. Isso é especialmente importante para o homem maduro, que muitas vezes sente aquela sensação de pilha fraca ao acordar ou a energia despencando à tarde. Além disso, o mel tem uma ação discreta, mas profunda sobre o sistema imunológico e a saúde da próstata. Seus compostos anti-inflamatórios ajudam a proteger a glândula prostática contra o inchaço e o estresse oxidativo. Dois fatores que estão diretamente ligados à redução da potência e ao aumento das idas noturnas ao banheiro. Homens que passam a incluir o mel de forma inteligente na rotina relatam melhor controle urinário, mais disposição e uma melhora visível na libido. Mas atenção! O segredo está no modo de uso. O mel é sensível ao calor e à combinação errada de alimentos. Quando você o mistura em líquidos muito quentes, como café ou chá recém-fervido, destrói suas enzimas e antioxidantes naturais, eliminando boa parte de seus benefícios. Além disso, o horário de consumo faz toda a diferença. Durante a manhã, ele atua como fonte de energia e equilíbrio metabólico. Já à noite, em pequenas quantidades, ajuda a regular a glicose e a liberar hormônios que favorecem o sono profundo e a recuperação muscular, algo crucial para a produção natural de testosterona. Outro erro comum é exagerar na quantidade. O mel não precisa ser consumido em grandes doses. 1 ou 2 colheres de chá por dia já são suficientes para ativar seus benefícios. O ideal é optar por mel puro, cru e de abelhas silvestres, porque os industrializados passam por aquecimento e perdem parte dos compostos bioativos. Em resumo, o mel é o alimento que conversa com o corpo do homem em todas as frentes, reforça os hormônios, protege o coração, aumenta a circulação e alimenta o cérebro. Ele é doce, mas poderoso. Um simples gesto diário, feito do jeito certo, pode representar a diferença entre um corpo cansado e um corpo cheio de vigor. E agora que você já entende por que o mel é tão poderoso, é hora de descobrir como usá-lo da maneira certa, a forma que ativa suas propriedades, melhora o desempenho e desperta de vez a energia masculina que estava adormecida dentro de você. A combinação mais poderosa que eu ensino para meus pacientes é simples, natural e tem base científica sólida. Mel, palhois-limão, malhos-canela. 3 ingredientes que, quando usados juntos e da forma certa, formam uma mistura funcional capaz de transformar a vitalidade masculina. Vamos entender por que ela funciona tão bem. O mel, como já expliquei, é a base energética desse preparo. Ele fornece glicose natural de liberação gradual, o tipo de energia que o corpo masculino precisa para manter a produção de testosterona, estimular o cérebro e nutrir o sistema cardiovascular. Além disso, seus antioxidantes, especialmente os flavonoides, agem como escudos protetores dos vasos sanguíneos, evitando o endurecimento das artérias e favorecendo o fluxo sanguíneo para as regiões íntimas. Pense no mel como o combustível que mantém a máquina funcionando de forma suave e poderosa. O segundo ingrediente, o limão, entra como o catalisador. Ele é riquíssimo em vitamina C, um nutriente que tem 2 funções cruciais para os homens acima dos 50. Primeiro, melhora a absorção do zinco, um mineral indispensável para a produção de testosterona e para a manutenção da saúde prostática. Sem zinco, o corpo masculino perde força, desejo e capacidade de regeneração muscular. Segundo, o limão estimula a produção de colágeno, proteína essencial que mantém os vasos sanguíneos elásticos e resistentes. Imagine seus vasos como mangueiras de irrigação. Com o tempo, sem colágeno suficiente, elas ficam rígidas e quebradiças. O limão ajuda a restaurar essa flexibilidade, permitindo que o sangue flua com mais força e liberdade. E por fim, vem o terceiro ingrediente, e talvez o mais surpreendente, a canela. A canela é um dos estimulantes naturais mais antigos e eficazes para a circulação. Ela contém compostos chamados cumarinas e aldeído cinâmico,
que aumentam a dilatação dos vasos e melhoram a sensibilidade dos tecidos, inclusive na região íntima. Além disso, ela atua na redução da resistência à insulina, equilibrando os níveis de açúcar no sangue e evitando o cansaço súbito que muitos homens sentem no meio do dia. É por isso que, ao combinar canela com mel e limão, o corpo não apenas ganha energia, ele ganha energia sustentável. Essa mistura é tão eficiente que eu costumo chamá-la de um pré-treino natural, tanto para o corpo quanto para a vida íntima. E o melhor, não tem contraindicação, desde que seja feita da maneira correta. Agora, quero que você imagine comigo. Um homem de 60 anos, cansado, acordando sem disposição, achando que a idade já levou embora sua vitalidade. Ele começa a usar essa mistura diariamente, logo ao acordar. Em poucos dias, sente o corpo mais leve, o humor mais estável, o coração mais ativo e, o mais importante, a circulação voltando a responder. Esse é o poder da natureza trabalhando a favor do organismo. E o preparo é extremamente simples. Em um copo de água morna, e aqui o morna é importante, porque se estiver quente demais, o mel perde suas enzimas. Adicione uma colher de chá de mel puro, o suco de meio limão fresco e meia colher de café de canela em pó. Misture bem e beba em jejum, de preferência logo pela manhã. Essa combinação desperta o metabolismo, limpa o fígado, estimula a liberação de óxido nítrico e aquece a circulação, especialmente na região pélvica. Homens que adotam esse hábito relatam que sentem uma diferença real em poucos dias. Mais disposição para o trabalho, melhora no foco e um aumento perceptível da energia íntima. Isso acontece porque o fluxo sanguíneo começa a melhorar gradualmente e os hormônios passam a ser produzidos de forma mais eficiente. Mas o efeito mais interessante não está apenas no corpo, está na mente. O mel ajuda o cérebro a produzir dopamina, o hormônio do prazer e da motivação. O limão limpa e oxigena o sangue, melhorando o raciocínio e o humor. E a canela estimula o sistema nervoso central, despertando naturalmente o desejo e a autoconfiança. Quando combinados, esses três ingredientes criam uma sinergia metabólica. Um alimenta o outro, e todos trabalham em conjunto para restaurar o equilíbrio hormonal e vascular. É como se o corpo voltasse a conversar com ele mesmo, resgatando a harmonia que foi se perdendo com o tempo. E não se engane, essa mistura não é apenas sobre ereção ou libido. Ela é sobre vitalidade integral, sono melhor, memória mais afiada, digestão equilibrada e até imunidade fortalecida. É a forma mais simples e acessível de reprogramar o corpo masculino para funcionar em sua potência máxima, naturalmente, todos os dias. Agora que você já conhece o segredo dessa mistura funcional, eu quero te mostrar o momento ideal para usá-la. O horário em que o corpo responde com mais intensidade, quando os hormônios estão mais receptivos e o efeito pode ser até 2 vezes mais poderoso. Agora, quero que você anote com atenção, porque o que eu vou te ensinar é simples, mas poderoso. E o segredo está justamente nos detalhes. Pegue papel e caneta e anote a receita certinha. 1 colher de sopa de mel puro, de abelha mesmo. Nunca industrializado, nunca aquecido. O mel verdadeiro deve ter aroma natural, leve cristalização e uma textura mais densa. Suco de meio limão fresco, espremido na hora. Nada de suco de caixinha, porque o limão precisa estar vivo, com toda a vitamina C e os bioflavonoides ativos. 1 pitada generosa de canela em pó, de preferência, canela do Ceilão, que é mais pura e aromática. Ela é o ingrediente que vai ativar a circulação e fazer o sangue fluir com mais intensidade. Misture tudo em um copo com aproximadamente 100 ml de água morna. E aqui vai um detalhe crucial. A água não pode estar quente demais. Se estiver fervendo, destrói as enzimas e os antioxidantes do mel. E é justamente eles que fazem a mágica acontecer dentro do seu corpo. O ideal é que a água esteja morna, como se fosse a temperatura de um banho confortável. Depois de misturar, beba em jejum, logo pela manhã. Esse é o momento em que o seu metabolismo está mais receptivo e os hormônios ainda estão em fase de ativação. Quando você ingere essa mistura em jejum, o corpo absorve com mais eficiência os minerais do mel e do limão, e a canela acelera o metabolismo, preparando o sistema circulatório para o dia. Agora, um ponto muito importante. Espere pelo menos 15 minutos antes de comer qualquer coisa.
Esse pequeno intervalo é o que garante que o organismo tenha tempo para absorver todos os compostos bioativos sem interferência de outros alimentos. É como se você desse ao corpo a oportunidade de despertar de dentro para fora, de forma natural. Homens que seguem essa rotina relatam algo impressionante. Em poucos dias, normalmente entre 5 e 7 dias, já percebem mudanças visíveis. O corpo começa a responder melhor. Acordam com mais disposição, o humor melhora, e as ereções matinais voltam com mais força. Isso porque o sangue começa a circular com mais liberdade, os vasos ficam mais elásticos, e a produção de óxido nítrico aumenta de forma contínua. E o mais interessante é que o efeito do mel, do limão e da canela é cumulativo. Quanto mais você mantém o hábito, mais o corpo se adapta a essa nova rotina de energia e regeneração. Diferente de um remédio que gera um pico momentâneo e depois desaparece, essa mistura vai reeducando o metabolismo, fortalecendo o coração, equilibrando os hormônios e aumentando a vitalidade de forma gradual e constante. Muitos pacientes me contam que, após algumas semanas, percebem mudanças não só na energia íntima, mas também no foco mental, na disposição para o trabalho e até na qualidade do sono. E isso é completamente compreensível, porque quando o corpo volta a circular bem, tudo melhora. O cérebro recebe mais oxigênio, o coração trabalha com menos esforço e o sistema hormonal entra em equilíbrio. Essa receita é, na verdade, um ritual de cuidado consigo mesmo, um lembrete diário de que seu corpo ainda pode reagir, responder e se fortalecer. E o melhor de tudo, é 100% natural, acessível e seguro. Não há contraindicação para homens saudáveis, e mesmo quem tem pressão alta ou diabetes pode adaptar com orientação médica, ajustando as quantidades e os horários. O importante é começar, manter a constância e deixar que o corpo faça o trabalho que ele sabe fazer melhor: se regenerar. Então, amanhã de manhã, quando acordar, lembre-se dessa mistura. Em menos de 2 minutos, você pode preparar algo que vai impulsionar a sua energia, a sua circulação e o seu bem-estar ao longo de todo o dia. Um gesto simples, mas que o corpo reconhece como um convite para voltar a funcionar em seu melhor ritmo, com vigor, confiança e vitalidade de sobra. Os remédios para a ereção, como o Viagra, funcionam de forma muito específica. Eles aumentam temporariamente a ação do óxido nítrico, uma molécula que o corpo produz naturalmente e que tem a função de relaxar as paredes dos vasos sanguíneos, permitindo que o sangue flua com mais facilidade para o pênis. É esse aumento de fluxo que gera a rigidez da ereção. Mas há um detalhe importante que muita gente ignora. Esses medicamentos não criam energia nem vitalidade, apenas forçam o corpo a usar o que ainda resta de circulação e hormônio disponível. É como tentar acender uma lâmpada com fios desgastados. Pode funcionar por um tempo, mas o sistema não está sendo recuperado, apenas estimulado artificialmente. E é por isso que tantos homens relatam que, com o passar dos anos, o efeito vai diminuindo e o corpo parece não responder mais como antes. O que poucos sabem é que existem formas naturais de ativar o mesmo mecanismo biológico, só que de maneira gradual, segura e contínua. É exatamente isso que a combinação de mel, limão e canela faz. Esses 3 ingredientes trabalham em sinergia para estimular a produção natural de óxido nítrico e melhorar a saúde das artérias, sem depender de intervenção química. O mel fornece glicose e aminoácidos que são utilizados pelas células endoteliais, as células que revestem os vasos sanguíneos, para fabricar o óxido nítrico. Além disso, seus antioxidantes protegem essas células do envelhecimento precoce, garantindo que continuem responsivas e elásticas. O limão, com sua abundância de vitamina C, atua como cofator essencial na regeneração do colágeno, mantendo as artérias flexíveis e resistentes, algo fundamental para que o sangue chegue com pressão adequada até as regiões íntimas. E a canela, com seus compostos ativos, aumenta a sensibilidade à insulina e melhora a circulação periférica, o que potencializa ainda mais a dilatação vascular e a oxigenação dos tecidos. Na prática, essa combinação não apenas estimula o óxido nítrico, ela ensina o corpo a produzir mais dele naturalmente, restaurando o equilíbrio que se perde com o tempo. É o oposto do que acontece com os remédios sintéticos, que geram uma resposta forçada, instantânea e passageira.
Com o uso contínuo da mistura natural, o corpo reaprende a funcionar com autonomia. O coração trabalha de forma mais leve, a pressão se equilibra e os vasos voltam a reagir espontaneamente aos estímulos de prazer e desejo. É importante entender que o corpo masculino foi projetado para produzir ereções naturalmente durante toda a vida. O que faz esse processo enfraquecer são os maus hábitos, a má circulação e o estresse oxidativo. Quando você começa a nutrir o corpo de forma correta, fornecendo o combustível certo, ele responde. E essa resposta é real, duradoura e segura. Enquanto o comprimido atua de fora para dentro, forçando o corpo a reagir, o mel, o limão e a canela trabalham de dentro para fora, reconstruindo o sistema vascular, equilibrando os hormônios e revitalizando as células. A diferença é profunda. Um gera dependência, o outro devolve autonomia. E quando o corpo volta a funcionar por conta própria, não é apenas a ereção que melhora. A energia aumenta, o humor se estabiliza, o sono se aprofunda e o homem volta a sentir confiança, vigor e presença. É esse o verdadeiro poder da medicina natural. Não mascarar sintomas, mas restaurar funções. Por isso eu sempre digo, não é sobre milagre, é sobre ciência, aplicada com sabedoria. Quando você nutre o corpo com os elementos certos, ele retribui com vitalidade. É assim, de dentro para fora, que se recupera a potência, a saúde e a confiança que pareciam perdidas, mas que na verdade estavam apenas adormecidas. Homem, presta atenção no que eu vou te dizer agora, porque isso pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria saúde. Não é a idade que apaga o seu fogo. Não é o tempo que tira sua força, sua energia ou sua virilidade. O que realmente apaga tudo isso é a falta de cuidado com o seu corpo, com a sua alimentação e com os pequenos hábitos que deveriam nutrir você todos os dias. Eu atendo homens todos os dias, de 60, 70 e até 80 anos, que chegam desanimados, acreditando que a chama da juventude se apagou para sempre. Mas quando eles começam a se cuidar, a nutrir o corpo da forma certa, o que eu vejo acontecer é algo inspirador. A vitalidade volta, o olhar muda, o ânimo desperta, e o corpo começa a responder. É como se uma energia esquecida, adormecida dentro deles, se reacendesse. Por isso, se você quer resultados reais, comece pelo simples. Não espere uma fórmula milagrosa. Não confie em promessas fáceis. Comece com aquilo que a natureza te oferece, com inteligência, constância e respeito pelo seu próprio corpo. Use o mel dessa forma que eu te ensinei, todos os dias, sem falhar. Sinta a diferença acontecendo aos poucos, de dentro para fora. Primeiro vem mais disposição. Depois, mais clareza mental, mais humor, mais confiança. E então, aquele vigor que você achava que tinha ido embora. Volta. Eu sou a doutora Ana Cláudia, médica especialista em nutrição e saúde masculina, e o meu propósito é justamente esse: te mostrar que a natureza tem respostas poderosas. Respostas seguras, acessíveis, eficazes, que não viciam, não agridem o corpo e não custam caro. O que transforma a saúde não é o que você faz de vez em quando, é o que você faz todos os dias. E o simples hábito de usar o mel da forma certa pode ser o primeiro passo para você recuperar não apenas sua potência física, mas também sua confiança, seu prazer e sua alegria de viver. Então, agora eu quero saber de você. Você já usava o mel desse jeito ou vai começar amanhã? Escreve aqui nos comentários, porque eu adoro acompanhar a transformação dos meus pacientes e dos meus seguidores. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte, compartilha e envia para aquele amigo que também precisa despertar para uma vida com mais energia e saúde. O seu corpo vai te agradecer, e acredite, a sua parceira também. Porque quando o homem se cuida, não é só ele que melhora. Melhora a relação, melhora o humor, melhora o amor. E é exatamente isso que eu quero para você: um corpo forte, uma mente tranquila e um coração cheio de vida.